Bom dia, meus irmãos. Hoje, 13/6, onde teremos a nossa Escola Bíblica Dominical, onde estaremos falando sobre a lição 4, e esse trimestre a gente está falando sobre ansiedade e depressão, ainda mais no momento que estamos vivendo. E o tema da nossa lição de hoje fala diretamente com ansiedade e a depressão por conta da oposição e da murmuração. Nosso texto básico, que vai nos direcionar nessa lição, no estudo de hoje, fica em livro de Números, capítulo 11, e o versículo base é o versículo 15. Mas nós vamos fazer uma leitura um pouco mais completa. Então, abra suas Bíblias aí em Números, capítulo 11, e vamos ler, esses do 1, até o versículo 15. As murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-se o Senhor, acendeu-lhes a ira e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades no arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E a população que estava no meio dele veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graças, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num graal o pisava, e em panelas o cozia. E dele fazia bolos, o seu sabor era como de bolos amassados como azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés, ouvindo chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob jumento, prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, e eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés chega a um ponto, de tanto murmuração do povo. Lembrando que nesse contexto que o povo se encontra, o povo já tinha sido liberto, já tinha visto as 10 pragas, a ação de Deus que Deus fez no povo, e tirou aquele povo que perto de 400 anos estava escravizado pelos egípcios. Depois da família de José, depois de José morrer, como grande governador do Egito, como judeu, o povo, os próximos faraós começaram a escravizar, o povo cresceu e passou a ser escravo. Tinha muitas dificuldades. E Moisés foi chamado por Deus para
liberar esse povo dessa escravidão e formar a nação que estaria preparando a vinda de Jesus Cristo como nosso Salvador. E olhando esse tema, ansiedade e a depressão por conta da oposição e murmuração. Aí lembrando, o que seria oposição? Hoje a gente, no meio político, a gente conhece muito bem, né? A gente pode simplificar como partidos que não fazem parte da base do governo, que se tornam oposição. E murmurações são sinônimos de murmúrio, de maledicência, de falatório, né? Coisas ruins que as pessoas trazem uma para as outras, né? Dificultando a vida de muitos líderes, muitos amigos, dificultando a vida de todos, né? Na realidade. Esse contexto que Moisés fala, Moisés, um grande líder preparado por Deus, ele chega, né, a um estágio de pedir para que Deus o mate. Ele já não estava suportando, né, essa reclamação do povo seguidamente, porque independente desse momento, desde que Moisés chegou para libertar o povo, já houve dúvida, e na libertação do povo, muitas coisas começaram a acontecer. Quando Moisés, quem conhece a história, quando Moisés foi a Faraó, pediu a liberdade do povo, o Faraó de imediato mandou que dobrasse a carga de serviço do povo e que passasse a buscar a própria lenha, a própria comida deles, né, que era servida, que era dada anteriormente pelos egípcios, né? Então daí já começou a murmuração, desde quando Moisés foi buscar a liberdade do povo e falar com o Faraó, né? E acho que a gente sabe que murmurações são coisas que nos tiram do eixo. Moisés, um grande líder de um povo, levando um povo, saindo de uma escravidão, caminhando com ele num deserto, Deus mostrando as ações dele, cuidando do povo, né? E mesmo assim o povo estava sempre a reclamar, né? O contexto que a gente está lendo, né? E eu lembrando dessa situação, e eu fico pensando que a gente às vezes fala muito do povo dos judeus, né? Dos israelitas nessa época, dos hebreus, né? E a gente às vezes aponta o dedo e esquece das atitudes que a gente muitas vezes tomamos em nossas vidas hoje atuais. Como nós reclamamos, como nós murmuramos, tanto para os outros, né? Reclamamos e murmuramos com os nossos líderes, né? No trabalho, né? E muitas das vezes, e principalmente nós crentes, murmuramos muitas coisas a Deus, né? E esquecemos de o que Deus tem feito em nossas vidas, do bem que Ele tem nos dado, a começar pelo dom da vida, né? Deus é o que preserva a vida, né? Deus é que trouxe Jesus Cristo como solução para os nossos pecados, para que nós não pudéssemos ter a perdição eterna. E vendo isso, a gente compreende o que Moisés estava sentindo naquela época, naquele momento, de chegar a pedir para que Deus o matasse. Mas eu acho que a gente pode aprender com Moisés, mesmo nesse povo, que o povo, no grupo do povo, existia muitos outros que faziam murmuração. De repente não era todo o povo, mas existia muitos ali que gritavam, lideravam e trazia as dificuldades, e isso trazia consequências para todo o povo. Já antes deles pedirem, estavam cansados de comer o maná que era dado por Deus e as codornas que eram dadas por Deus, eles já tinham sofrido uma punição por reclamar de Deus, e logo em seguida, mesmo assim, eles continuaram a murmurar e a perdoar. E Moisés sabia que essa murmuração era para Deus,
Mas Moisés é que ouvia. Os líderes, muitas das vezes, a gente não tem noção do quanto que o líder espiritual, né, nossos pastores, os nossos líderes, sofrem com nessas condições, né? Deus tem demonstrado que a gente precisa olhar para essas pessoas que estão nos liderando, né? Então esse era o contexto que Moisés estava, o povo estava cansado, estava comendo maná, tinha as codornas, Deus cedia água, mas eles queriam mais, né? E é interessante que a frustração, isso na mesma ansiedade e depressão por motivo do fracasso, né? Muitas das vezes o povo se sentia fracassado, porque ele lembrava do Egito, mesmo que muitos pudessem estar sofrendo, mas alguns tinham condições melhores de vida. E lembravam dessas situações. E reclamavam, né? Reclamavam e reclamavam de Deus. E o Moisés tinha que ouvir, porque Moisés era o líder. Precisamos entender a necessidade de confiar nesse Deus. Nas situações mais difíceis que a gente possa parecer, a gente precisa confiar. Confiar que Deus vai estar conosco, vai estar fazendo o melhor e principalmente lembrar de que a nossa vida aqui é um piscar de olhos perante o que Deus tem nos prometido através do sacrifício de Jesus Cristo. Uma vida eterna, uma vida onde não vai ter fome, onde não vai ter choro, dor, né? Porque Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Não pensem só que por causa de Adão, mas nós somos pecadores. Nós continuamos a cometer nossos pecados, mas através do sacrifício e de crer que Jesus Cristo é o único e eterno Salvador, a gente vai ter essa vida eterna com Deus. Moisés estava cansado dessa situação. Moisés estava esgotado. E por isso que ele chega ao ponto de pedir, né, que Deus o levasse, né? Moisés estava em grande depressão, né, se sentindo sozinho, né? E ele sabia que ele não seria capaz de resolver o que o povo queria, dar carne para toda aquela multidão. E alguns dizem que era por volta de 2 milhões de pessoas que estavam ali caminhando no deserto para chegar à terra prometida, né? E Moisés desejou a morte. Esse é o ponto mais alto da depressão, onde as pessoas chegam e pedem a morte. Mas só que Moisés foi a Deus. Falou assim, me leva, me tire daqui. Alguns tomam a atitude, né, e acabam com a vida. Precisamos entender que depressão é uma situação em que a pessoa, como posso dizer, em quase 100% das vezes, uma pessoa quando toma uma atitude de tirar a vida, né, ele não está no seu momento de consciência plena, né? E precisamos estar ajudando essas pessoas, os nossos líderes, pastores aí que estão em situações difíceis, com pressões da vida, né? E nós que andamos com essas pressões, as oposições no trabalho, as murmurações dos nossos parentes, familiares, dos nossos irmãos, né? Isso nos traz esse problema de estar e entrar nessa situação de ansiedade e depressão, porque a gente não consegue resolver todos os problemas. A murmuração pressiona e adoece, né? Mesmo a murmuração sendo contra Deus, que recebia, também Moisés era quem ouvia. O salmista fala isso, explica em Salmos 78, versículo 19, que a murmuração era contra Deus, né? Mas Moisés que ouvia tudo isso. Todos os dias na sua porta iam lá famílias murmurar, e extremamente se tornava exaustivo. Traz um cansaço demasiado. E a pessoa, quando está esgotada fisicamente, ela já
começa a ter dificuldade de pensar no que agir, como pensar corretamente. Mesmo Moisés sabendo que cada um que era contra, mesmo sabendo que todos estavam reclamando de Deus, mas Moisés sentia e ouvia, né? Então acho que a gente precisa evitar que que as nossas murmurações, né, pressione as pessoas, pressione a gente mesmo, a nossa família no trabalho, aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos cônjuges, para que isso não se torne uma doença que muitas das vezes pode trazer desequilíbrio a essas pessoas, né? E essas pressões e opressões deste tempo que a gente vive hoje, né? A gente tem vivido, e Moisés viveu naquele tempo, desde o início, quando Moisés chegou para libertar o povo, como eu falei, através das ações de Deus, já deparou com isso. Então era um povo que gostava de reclamar da situação. Devemos pensar que a gente precisa buscar equilíbrio para não nos tornarmos esses murmuradores, não nos tornarmos pessoas que vivem reclamando, né? Vivem pressionando, né, as outras pessoas. Precisamos ter mais amor, né? Mais cuidado com as pessoas, né? Precisamos ter mais amor com os nossos familiares, precisamos ter mais amor e mais cuidado com os nossos cônjuges, né? Porque acho que muitos casamentos, né, que estão passando por dificuldade e separação, tá faltando isso, esse cuidado, né? E a gente precisa reconhecer quando a gente está se tornando os murmuradores, quando nós estamos pressionando as outras pessoas, né? O nosso cônjuge, o nosso filho, né? Os filhos também junto aos pais. Então isso pode trazer depressão e levar a pessoa a adoecer. E depressão é uma doença muito difícil. A sociedade ainda não aceita bem a depressão. Muitos dizem que isso é besteira, mas isso é uma realidade. E a depressão chega a se tornar uma doença física, psíquica, e a gente precisa ter em mente da necessidade de cuidar das pessoas, né? Então, essa pressão e opressão, né, a gente precisa diminuir, se possível parar, saber lidar com as dificuldades, né? No trabalho, muitas das vezes a gente é pressionado, né? Na escola, no estudo, a vida nos traz muitas das vezes essas opressões de vitória, de ganhar as coisas, de conseguir, né, de ser um vencedor, e muitas das vezes a gente não está preparado para as derrotas. Mas Moisés nos ensina, né? Moisés tem nos ensinado com esse momento de como a gente pode evitar essa situação. Ele chegou perto do fundo do poço, né? Mas ele foi a pessoa mais certa para pedir conselho. Ele foi a Deus, né? Moisés tinha uma intimidade com Deus muito grande. E é isso que a gente precisa, muitas das vezes, buscar. Essa intimidade para que a gente possa chegar a Deus de uma maneira que a gente possa ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações, às nossas mentes, né? Saber ouvir de Deus também através de outras pessoas. E quando Moisés chegou a Deus, Deus trouxe a solução para ele. Moisés foi a Deus e Deus trouxe a solução para ele. A gente sabe que é muito difícil a gente aprender, né, nas dificuldades, mas Deus age nos capacitando, nos trazendo apoio e muitas vezes apoio de terceiros. Quantas vezes nós temos a ação de Deus na nossa vida através de outras pessoas, e muitas das vezes a gente não percebe. É pai ajudando o filho, é pai ajudando o seu cônjuge,
é um amigo ajudando o outro, é um irmão ajudando o outro. Deus age de várias maneiras, né? E às vezes até nas dificuldades ele nos torna mais fortes, mas eu sei que é difícil aprender. Tem gente que fala assim, eu prefiro errar para aprender. Eu preferia não errar e aprender sem errar, né? Mas Moisés se sentiu assim, né? E teve esse surto, né, de pedir a morte. Mas ele, quando ele chega diante de Deus, né, Deus traz para ele a solução, né? Deus traz para ele a solução. Mas se você pensar, Deus, no contexto dessa história, Deus não queria castigar o povo de novo, né? Como acho que todas as vezes Deus não tinha o desejo de castigar o povo, e deu oportunidade. Só que o povo continuou naquela reclamação. Aí Deus, a gente lendo a história, Deus concedeu o pedido do povo, e eles comeram tanta carne, não 10, 15, 20, durante um mês eles só comeram carne, né? E Deus falou que iam sair pelas suas narinas, eles iam estar enjoados de tanto comer carne, né? É interessante que eu vendo algumas vezes, eu assisto a novela, essas novelas evangélicas e filmes, eu vejo na direção, no pensamento, como deveria ser difícil, né? Mas tendo a proximidade de Deus, agindo como Deus agia, a gente tinha que confiar, né? Confiar como Abraão confiou, né? Confiar como Abraão confiou, porque esperou o seu filho da sua mulher, mesmo na velhice. E interessante que Abraão tinha em Deus como prioridade na sua vida. Mesmo ele tendo Ismael, o único filho que ele queria, né, da sua mulher amada, ele tinha Deus em primeiro lugar, né? E Moisés, como grande líder, também tinha Deus em primeiro lugar. Ele fazia a vontade de Deus, né? Mas ele amava o povo. A gente vai ver várias ações de Moisés que ele amava muito esse povo. A gente pode aprender com Moisés o quanto a gente precisa amar os nossos irmãos, o nosso povo, para que esse amor possa se espalhar de uma maneira para que as pessoas possam ver, né, em nós as ações de Deus. Esse amor que Jesus Cristo nos deixou através do seu sacrifício, esse amor dos apóstolos pelas almas perdidas, esse amor de Moisés pelo povo, esse amor de Abraão pelo povo, né? Esse amor por Deus não impediu de realizar a vontade de Deus na vida deles, por mais que fosse difícil, né? E o exemplo que Moisés nos deixa para hoje é que Moisés buscou a Deus mesmo quando estava em grande depressão. Ele estava numa situação já deprimente, estava no fundo do poço, cansado. Ele foi a Deus, ele confiou, Deus é minha solução, né? Mesmo desejando a morte, falando com Deus, abrindo o seu coração, né? Porque ele estava cansado. Isso é um momento de estafante, de você estar não conseguindo resolver mais os problemas e vendo reclamações e oposições, porque Moisés tinha oposições a ele. A gente vai ver nas histórias que existiam líderes dali do povo, de certas tribos, que eram oposição a Moisés. Por mais que Moisés demonstrasse amor ao povo, eles não entendiam. Isso vai acontecer na nossa vida, nós vamos viver com oposições, e a gente precisa saber lidar com isso, né? Moisés buscou a Deus, né? A vida às vezes nos traz problemas que nos deixam em situações complicadas, situações financeiras, nos traz a depressão, situações da saúde, situações na família, os amigos, a violência que vivemos hoje, essa pandemia. Isso tem trazido muitos dos nossos irmãos a ficar doentes, psicologicamente, deprimidos. Mas precisamos confiar em Deus.
precisamos saber que o tempo que Deus tem para nós aqui é o melhor. E precisamos confiar. E Moisés confiou. E Deus trouxe a solução para ele, né? Deus trouxe a solução para ele. E a solução que Deus trouxe foi que outras pessoas iriam ajudar Moisés nessa tarefa, de lidar com o povo, de lidar com essas reclamações. E Deus mandou que Moisés chamasse líderes, né, pessoas de bom caráter, e o que Deus tinha dado a Moisés, ele também distribuiu a essas pessoas para que ele pudessem ajudar Moisés na condução do povo. Ou seja, terceiros estariam agindo para que a obra de Deus fosse realizada, né? Que o povo caminhasse e chegasse à terra prometida, né? E o povo chegou. Não esse reclamão aí, né? Mas a sua descendência chegou, né, à terra prometida, né? E o que a gente pode parar e pensar sobre essa situação de Moisés? O que a gente pode parar e aprender com isso, né? Para que a gente possa parar, pensar e agir. Oposição, murmuração, ter consciência de que será muito comum em nossas vidas. Isso vai ser comum em nossas vidas. As oposições, vai haver muitas pessoas murmurando na nossa vida, né? Murmurando com a gente, e a gente precisa entender e saber lidar como Moisés também soube lidar. Precisamos buscar. Parece ser muito fácil, né? Parece ser muito fácil. Vamos buscar a Deus. Mas para que realmente Deus possa nos trazer a direção correta, a gente precisa estar próximo de Deus, ter uma intimidade com Deus, para que a gente possa entender o que Deus quer na nossa vida. Então, irmãos, vamos buscar esse Deus, né? E que Deus possa trazer pessoas. A gente vive em comunidade na igreja, né? Eu vendo essa semana o Janilson, né, preparando aí a lição do trimestre, boto um pouco parte de culpa minha nisso, né? Como no outro trimestre, né, ele pedindo ajuda para que a gente possa estar aqui apresentando a lição, trazendo cada um a sua visão, a gente aprender, cada um trazendo aqui as suas experiências com Deus, porque isso é importante para a igreja, né? Então Moisés buscou a Deus, né? Deus, e ninguém vai estar livre disso, dessas situações difíceis. Então, vamos aprender com Moisés, lidar com Moisés, para que a gente não precise ir até o fundo do poço, né? E se um dia estivermos lá, bem abaixo do fundo, vamos clamar a Deus, porque Ele está preparado a nos ouvir. Confie, precisamos confiar, né? Falo isso para vocês e estou falando diretamente para mim. Vivi momentos nessa pandemia, né, com muito medo, né? E a gente vê o quanto a gente precisa ser forte, né? Para que a gente possa passar por essas dificuldades. Deus tem o melhor para a gente. Pode ter certeza. O que está guardado para os filhos de Deus é o melhor. Não sei o tempo que nós vamos passar aqui, mas o tempo que passarmos aqui, que a gente possa estar certos de buscar sempre fazer a vontade de Deus, limparmos os nossos corações, buscarmos sermos servos fiéis a Deus, na luta constante, porque o inimigo está aí para nos derrubar, está aí para trazer gente que venha murmurar, vai estar aí para trazer gente que venha nos fazer oposição, principalmente em relação a Jesus Cristo, principalmente em relação à nossa fé. Então, sejamos fortes, como Moisés foi, né? Buscou a Deus no momento mais difícil para passar aquela situação. E não se esqueçam, porque as murmurações, né,
muitas das vezes trazem consequências às nossas vidas, né? E Deus pode nos ensinar de uma maneira dura às vezes, né? Então vamos nos deixar que Deus age em nossa vida. Essa lição que a gente traz hoje, não vamos ser murmuradores, não vamos nos tornar oposição à liderança que Deus colocou, né? A liderança de Deus na nossa vida, não vamos nos tornar oposição de nós mesmos, né? Para que a gente possa conseguir ter uma vida com a presença de Deus constante e possamos ser felizes e dizer, mesmo na dificuldade, eu sou feliz. Eu acho que é isso que a gente tem, né, para esse domingo. E no domingo, 9 horas da manhã, a gente vai estar falando mais sobre essa lição, né? E vocês vão ter a oportunidade de também de trazer as suas experiências. Participem da EBD. 9 horas, tem todo o cuidado, o distanciamento, né, que a gente sabe que a nossa igreja tem feito, né? Não vai ser na nossa igreja que você vai ser contaminado, isso com certeza não vai ser. A gente tem seguido todos os protocolos, mas a gente tem sentido falta dos irmãos. Então sai de casa, assim, porque você sai para fazer muitas coisas, sai de casa para ir à igreja com todos os cuidados, né? Vai, assista à escola dominical, participe. A gente está tendo uma classe e a gente tem certeza que poderia ter muito mais gente ali, né? Com todos os protocolos seguidos, para que a gente possa estar juntos trazendo as nossas experiências, né? E eu acho isso importante, quando você se reúne com os nossos irmãos e a gente traz as nossas experiências de convivência com Deus, as nossas dúvidas ali podem ser tiradas, a gente pode aprender. Então você que está em casa e fala que não vem à igreja por causa da pandemia, não deixe isso não, isso é inimigo colocando dificuldades, tornando-se oposição. A pandemia às vezes está sendo oposição à igreja de Cristo, porque a nossa igreja ela está aberta com todos os protocolos de segurança, né? Muitos já estão vacinados, mas todos usam máscaras, né? Basta evitar a aglomeração, que não acontece, só você ser plenamente disciplinado e a gente vai poder estar ali juntos, né? Com as vagas já definidas, né? E participando. E a EBD é importante. É na EBD que você aprende bastante, onde você pode tirar as suas dúvidas. Então não deixe de ir. Então convido a você a estar nesse trimestre aí, participando da EBD, né? Estamos falando sobre depressão, ansiedade, isso é um mal que está acontecendo, e na pandemia muito maior ainda. Então venha ouvir mais um pouco, aprender mais um pouco, né? E vamos nos livrar dessa oposição, né? Vamos nos livrar dessas depressões que têm atingido muitos irmãos, né? Muitos amigos nossos. Vamos aprender para também poder ajudar. Que Deus possa nos abençoar, né? E domingo estamos juntos para realizarmos mais um culto a Deus, né? E estudarmos juntos a palavra. Um grande abraço a todos e eu espero ter vocês conosco no domingo.